Olá, gente, tudo bem, pessoal? Aqui é o pastor Gilmar Lino e eu estarei falando sobre a família e a era digital. Vem comigo. Pessoal, observe comigo. Estou consciente de que nós nunca vivemos em um Brasil de uma tecnologia tão avançada como nós estamos vivendo nesse presente momento. Tecnologia avançada, mídia avançada, onde todos têm acesso a um smartphone, a um iPad, a um iPhone. Hoje a tecnologia está um estalo de dedo aqui na palma de nossas mãos. Antes, para ter acesso a informações, a noticiários, quaisquer que seja a situação, antes para se pesquisar qualquer tema, qualquer assunto, você tinha que ter no mínimo uma biblioteca como essa que eu tenho aqui atrás. Nessa biblioteca não podia faltar a famosa enciclopédia. A enciclopédia que era o livro de pesquisas, dicionários, enfim. Hoje, se não tiver acesso ao Google e a outros meios digitais, nós não teremos a pesquisa precisa como precisamos. E as pessoas tinham que, se não tivesse uma biblioteca como esta, ia ter que sair da sua casa e procurar a biblioteca municipal para pesquisar qualquer assunto do seu interesse. Hoje temos um turbilhão de informações em apenas um clique no seu smartphone, sem sair do conforto do seu lar. Se você quiser saber sobre algo, basta entrar em uma rede de pesquisas e você terá então milhões de informações. Vivemos 24 horas conectados com milhares de amigos, milhares de pessoas, temos notícias instantâneas. Além do mais, informações constantes, cujas informações na íntegra, no exato momento dos seus acontecimentos. Contudo, há uma grande maioria que vivem desconectadas das redes sociais. Porém, há uma neurose nesta área digital. Milhões vivem conectados com o mundo externo, porém desconectado da sua própria família. Senhoras e senhores, o avanço tecnológico é, de certa forma, inevitável para a população, não só do Brasil, como mundialmente falando. Não tem como fugir desta realidade tecnológica. Diante desse grande avanço na área da tecnologia, nós precisamos veementemente recorrer às Sagradas Escrituras para que tenhamos a nossa família vacinada contra os perigos que nos cerca desse mundo tecnológico. Primeiro ponto, a comunicação e o convívio social. Para tanto, eu preciso ler a Bíblia com você neste momento. Me acompanhe. Em Gênesis, o capítulo de número 18 e o versículo de número 19, vamos ver o que a Bíblia nos revela sobre a comunicação e o convívio social. Olha como diz a minha Bíblia: porque eu o tenho concedido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Reúna com a sua casa. O texto de Gênesis, capítulo 18, versículo 19, Deus automaticamente está falando aqui para que haja uma reunião, não com a igreja, não com a vizinhança. Deus pede que haja uma reunião em família. A sua família precisa se reunir de forma constante, deixar um pouco esta questão digital de lado e se apegar à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em uma reunião familiar. A Bíblia não pode estar ausente, não pode ser ofuscada. A palavra de Deus dentro da família. A sua família envolvida com esta área digital, ela vai se distanciar de forma gradativa deste livro que conhecemos como Palavra de Deus. Ainda em Provérbios, o capítulo de número 22 e o versículo 6, e lembrando a você que eu estou falando sobre a família e a era digital. Provérbios, capítulo 22, versículo de número 6, lhe peço que me acompanhe nesse momento a esta referência bíblica. Provérbios de Salomão, o capítulo de número 22 e o versículo de número 6, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isto está tratando o grande sábio Salomão,
está tratando aqui em uma reunião familiar. Instrui o menino dentro de casa, no seio da família, ele precisa ser preparado, moldado, para quando ele tiver a oportunidade de acessar os canais digitalizados, os canais digitais, mídia social, ele tenha preparo. Primeiro, ele vai entender que ele tem um princípio familiar que veio do berço. Papai ensinou, a mamãe ensinou a ele a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os preceitos de Deus. Não permita que o seu filho, não permita que a sua família seja empurrada de forma solapante para esta era digital que tem afastado tanta gente, que tem afastado tanta família da presença de Deus e colocado essas famílias para viverem de forma dissoluta, longe dos preceitos do Senhor Deus. Para uma terceira referência, eu lhes convido para o livro de Deuteronômio, o capítulo de número 6, e o versículo de número 7, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Senhoras e senhores, eu estou falando sobre a família na era digital. A família, por mais que o pai seja radical, que não pode ser tão radical, não pode pender ao extremo, o pai precisa mais do que nunca ensinar à sua família o temor a Deus e a sua palavra. No livro de Deuteronômio, Deus diz aqui para os chefes de família, os pais, ensinar os seus filhos, quer que seja andando, deitado, levantando, assentado, em pé, não importa. Deus quer que os pais ensinem os filhos os preceitos da palavra de Deus e não pode fugir jamais desta realidade. A família na era digital, para ela enfrentar esse momento da era digital, enfrentar esse momento tecnológico, esse grande avanço da tecnologia, a mídia no smartphone, a mídia nos tablets, nos computadores, nos iPads, nos iPhones, esta mídia precisa ser policiada, primeiro pelos pais, e segundo, precisa ser instruído os nossos filhos até que ponto eles podem mergulhar neste oceano sem fim chamado mídia digital. Isto é, se você não quer perder a sua família para o mundo digital. Deus te abençoe. Segue-me aqui, por favor, nas redes sociais e nós estaremos de forma constante passando conteúdos aqui para você estar a par dentro desses assuntos. Um abraço e até o próximo.